Olá pessoal, como estão? Vamos para a nossa segunda parte da aula de movimento do ar em edificações. Nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de ventilação natural, né? As estratégias de captação do ar, de indução do ar, de extração do ar. Então eu vou mostrar para vocês uma gama de estratégias diz respeito a isso, para a gente tentar incorporar, né, nos nossos futuros projetos e também no projeto da disciplina. Então, nesse primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre dos lanternins, né? Eles são um tipo de dispositivos ali, né? Denominados como lanternins, que são um tipo de ventilação natural induzida, né? Que diz respeito a sistemas de indução térmica utilizados para a condução do resfriamento do ar no interior da edificação. Os lanternins são boas soluções para retirar o ar quente ali presente no forro, próximos à cobertura, e retirar ele de dentro da edificação e fazer o resfriamento ali interno a partir da ventilação natural, né? Como a gente já viu, os lanternins ali são é, proporcionados, né? Esses lanternins são obtidos a partir do efeito de chaminé, que a gente viu ali nas aulas anteriores, né? Nessa aula a gente viu da parte 1, aonde a gente tem aberturas na parte inferior da edificação e na parte superior ali a gente tem essas aberturas proporcionadas pelos lanternins, que são nada mais do que venezianas ali superiores, aonde a gente tem essa casinha ali menor, né, essa água menor na parte superior da edificação, onde a gente consegue retirar esse, esse ar acumulado ali menos denso, quente, né, nas partes superiores da edificação. Aqui é um exemplo para vocês de lanterninha, feito ali na escola primária, né, elaborada pelos arquitetos Marta do escritório Semilas, em 2017. Essa escola primária ela é do Peru. Então, foi uma estratégia utilizada pelos arquitetos justamente para retirar esse ar quente acumulado ali na cobertura. É muito interessante essa escola, eu vou trazer mais detalhes para vocês dela na próxima aula. Mas é uma escola bastante interessante, onde essa estratégia foi utilizada justamente para tirar esse ar menos denso ali e mais quente próximo à cobertura. Principalmente nessa região, né? O Peru é um clima ali mais amazônico, né? Bastante úmido, quente. Então essa estratégia é bastante interessante nesse aspecto. Aqui a gente tem os sheds, né? Os famosos sheds. São soluções ao nível da cobertura que podem ser projetados tanto para extração, né, quanto para captação do ar. Ali a gente tem na parte superior uma imagem de sheds captadores do ar, né, do movimento do fluxo do ar. Eles são posicionados na direção dos ventos predominantes, é importante dizer isso. Então, a nível da cobertura, os ventos são captados pelos sheds ali, essas formas de onda, né, esses sheds são dispositivos em formatos de onda que captam essa ventilação e ele direciona para aberturas inferiores ali nas faces verticais, né, da edificação, do ambiente interno. E também a gente tem os sheds extratores de ar, aonde a gente posiciona as aberturas inferiores no maior fluxo de ar ali, na direção de maior fluxo de ar, e aí a partir disso aquele ar acumulado ali da mesma forma que os lanternins, que é um efeito chaminé nesse caso também, ele extrai o calor presente ali na cobertura e no forro. O sheds, né, foi incorporado ali pelo Lelé em várias das suas arquiteturas, então é uma estratégia bastante importante e bem estudada aqui no Brasil. Então a gente tem, por exemplo, a tese de doutorado da professora Marielle da UEM, que ela trata muito sobre a arquitetura do João Figueiras Lima, né, o Lelé. Então é bastante interessante, né? Aqui a gente tem o Hospital Sara Kubitschek. Depois eu também vou trazer para vocês como referência na próxima aula
com mais detalhes desse hospital, das estratégias adotadas, mas assim, o SHED foi uma estratégia incorporada e de bastante valorização e importante assim, né, uma estratégia importante de ventilação natural, que também deve ser usada em vários climas, né, principalmente em climas quentes para resfriar a edificação. Aqui a gente tem as torres de ventos, que são boas soluções para captar a ventilação para dentro dos ambientes. Essas torres de ventos, né, são constituídas por dutos, utilizados para diminuir a quantidade de poeira e resfriar o ar que está sendo redirecionado para o interior da edificação. Essas torres de vento são soluções muito utilizadas em climas extremamente quentes, né, áridos, por exemplo, ali no Oriente Médio, e são estratégias bastante utilizadas assim na antiguidade, assim, antes de Cristo, há 300 anos antes de Cristo, as edificações já utilizavam as torres de ventos para captar esse ar ali, né? Justamente porque a gente está falando de um clima extremamente, né, quente, então que as pessoas têm, né, que utilizar os recursos naturais quando a gente não tinha, por exemplo, ar-condicionado para resolver os problemas nesses climas, era uma estratégia extremamente eficiente, né? Então, além disso, para potencializar essa estratégia, o que eles faziam para resfriar essa edificação? Eles colocavam ali no interior da edificação, né, potes de água ali, né, no final desses torres de vento, né, potes de água e tecidos úmidos. Para além da ventilação natural, a gente tem um resfriamento evaporativo para umidificar também esse ambiente interno, né? Visto que lá também é um clima extremamente seco, né? A gente está falando de um clima árido neste caso. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem aqui desses captadores de vento, uma seção, né, de captadores de vento na cidade de Yazd, no Irã. As torres de vento, né, no Irã são conhecidas como... A cidade de Yazd, no Irã, é conhecida como uma cidade de torres de vento, abrigando centenas de elementos tradicionais em seu horizonte, né? Como a gente pode perceber nessa imagem inferior, é uma estratégia muito utilizada e também, numa pesquisa, eu consegui observar que também é uma estratégia ainda aplicada na arquitetura contemporânea quando se fala de ventilação natural, né, de estratégia de ventilação natural. Então, isso a gente vê que é realmente uma estratégia que funciona. E a gente tem também a incorporação, né, e potencialização das torres de vento ali no Oriente Médio, utilizando ali os Qanat, que seriam canais ali de abastecimento das cidades, né? Aonde ali ele também servia como uma área de resfriamento evaporativo, né? Eles faziam um duto ali, além da torre de vento, faziam um duto que chegava ali nesses canais de abastecimento, e a partir desses canais de abastecimento, né, eles serviam como esses reservatórios de água serviam também para resfriar a corrente de ar fria e mais densa ali, né? Era a partir da convecção e da evaporação, era levada para cima e ela acabava fazendo uma circulação maior no interior dessa edificação, resfriando, além de forma de convecção, também como evaporação, uma estratégia de evaporação no interior desses ambientes. E também quando a gente traz para a arquitetura contemporânea, né, e também brasileira, a gente também tem essas torres, a gente também pode servir dessas torres de vento utilizando de estratégias ali de evaporação ou de áreas mais resfriadas, como por exemplo a caixa d'água, né? A gente tem essa área que seria uma área mais fria, onde a gente pode ter aberturas para passagem dos ventos e ali automaticamente resfriar melhor, né, os ambientes internos, como mostra nessas imagens aqui, nesse corte, né, nesse corte. Então a gente aproveita da torre da caixa d'água para fazer uma troca de ar a partir da cobertura, tendo uma área mais fria ali, por exemplo.
A gente tem também uma outra estratégia muito interessante, que são os pátios internos, né? Muito utilizados em regiões de clima quente e seco, né? Outro exemplo também no mundo árabe é os pátios internos, as edificações, as casas, os grandes palácios sempre tinham pátios internos justamente para resfriar essa edificação, onde a gente criava ali, né, onde eles criavam um microclima local com essa arborização, com essa vegetação ali, e também a partir da evapotranspiração dessa densa, né, vegetação ali, a gente consegue uma umidificação, um resfriamento ali desses ambientes. Esses pátios internos, como eu disse, no mundo árabe, trazem, né, uma integração do ambiente interno e externo, e também, como eu disse, é uma excelente estratégia de ventilação e iluminação natural para os espaços internos ali, né? Além de ser um elemento cultural que transcende gerações, como eu disse, assim como as torres de vento também são utilizadas há milênios atrás, como uma estratégia simples para conseguir utilizar os recursos naturais que eles tinham ali, né? Ventilação mecânica, né? Então, além disso, a gente também uma outra estratégia são as mansardas. São estratégias típicas ali da arquitetura mais europeia, ali, clássica, né? A gente percebe também que alguns arquitetos trouxeram arquitetos e também construtores que vieram para o Brasil, né, da Europa, trouxeram essas estratégias. A gente consegue identificar que são aberturas a nível do telhado ali também, que serve para iluminar e ventilar o ambiente interno, que frequentemente é um sótão, né, servindo como um ambiente também. Mas hoje em dia também essas mansardas, né, que também são esses telhados, esses telhadinhos que criam, né, para ter essa iluminação e ventilação, são utilizadas também de outras formas, mas também funcionam da mesma maneira para iluminar e ventilar a ventilação, né? Se cria uma corrente de ar ali a partir dessas mansardas. A gente tem também uma outra estratégia que é o peitoril ventilado, que é uma solução super interessante para resfriar mais ao nível do tronco para baixo, assim, permitindo a circulação de ar para além da janela, né? A entrada de ar abaixo da janela permite uma passagem sem que haja uma entrada de chuva, né, ou radiação direta, né, porque a gente tem também essas áreas de proteção desses peitoris ventilados. E também podem ser utilizados durante a noite, por exemplo, quando a gente quer uma ventilação mais direcionada ali abaixo da área de passagem, por exemplo. A gente tem aqui também como uma outra solução as pérgolas, né, os pergolados, que eles também, assim como os pátios internos, integram o ambiente externo e interno, permitem a proteção solar, de aberturas, por exemplo, e a circulação do ar. Além também, ele soluciona problemas relacionados à luminosidade e à entrada de chuva. E também um outro fator importante a se observar nas pérgolas é a inclinação, né, dessas pérgolas, pois ela tem influência direta na passagem do ar e na direção que o ar vai percorrer ali dentro desse ambiente interno, né? Por exemplo, nessas duas imagens abaixo, a gente tem uma pérgola 90 graus, aonde a gente, ao entrar o vento ali por uma determinada abertura e sair ali pela essa parte da pérgola, a gente tem uma leve recirculação. Quando a gente tem essas pérgolas a 45, a gente concentra mais nessa área ali abaixo da pérgola, que poderia ser, por exemplo, uma varanda, uma maior recirculação de ar, né? Então, pensar nessa inclinação da pérgola é importante justamente por causa dessa influência. E as pérgolas, existem vários tipos de materiais de pérgolas, né? Desde trançados de palha, por exemplo, até madeira, estrutura metálica, de concreto. As pérgolas são excelentes dispositivos, né, para a gente conduzir o ar para o interior da edificação.
Outro elemento, por exemplo, são os beirais. Os beirais, né, de maior extensão, eles garantem maior pressão no interior da edificação, como a gente pode ver nessa imagem. Já os beirais menores, eles garantem menor pressão. Então, se eu quero uma maior pressão dentro da edificação, uma velocidade do vento maior, eu vou colocar um beiral maior. Se eu quero uma pressão menor, a gente utiliza um beiral menor. Então, assim, só de pensar que uma solução tão simples como um beiral, a gente já consegue aumentar o fluxo de ar dentro da edificação. E como até hoje a gente, como hoje em dia a gente não utiliza dessas estratégias simples, né? A gente quer simplesmente fazer platibanda, fazer a solução mais simples, que seria esconder o telhado, né? Outras estratégias de ventilação são os elementos direcionadores, como por exemplo os brises, né? Os elementos de proteção solar podem auxiliar no direcionamento do fluxo de ar para dentro do espaço interno, visto também o seu ângulo de inclinação, né? Como a gente viu lá nas questões ali das venezianas, os brises se comportam da mesma forma, né? Se eu quero direcionar mais para cima da edificação, para cima do interior, né, dessa edificação, desse espaço interno, a gente coloca um brise mais inclinado para cima. Se eu quero para baixo, um brise mais inclinado para baixo. E assim sucessivamente, né? O que mostra que o brise também faz influência direta, né? Direta como uma solução de direção dos ventos. Aqui, além dos elementos direcionadores, os brises, a gente também tem as esquadrias, né? Por exemplo, a maximiar, a própria basculante, né? Que é esse tipo de esquadrias onde a gente consegue mover a 45, a 30, a 60 graus, a gente consegue fazer um direcionamento, né, melhor da ventilação natural. Como, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente percebe um direcionamento dessa ventilação para o forro. Já na segunda imagem abaixo, né, uma maximiar, por exemplo, ou uma maximiar nesse exemplo fica mais precisa, né? Porque geralmente a maximiar é só uma ali, uma esquadria. A basculante seria mais, por exemplo, da imagem inferior ali, da última imagem. E tanto a segunda imagem quanto a terceira, a gente percebe um direcionamento da ventilação natural do fluxo de ar mais para o piso, justamente porque a gente tem uma inclinação direcionando para o piso, né, da ventilação quando ela atinge ali a superfície, a abertura. E a gente também tem os elementos filtrantes, né, que são estratégias muito interessantes para redução da velocidade do vento, né? Esses elementos filtrantes podem ser cobogós, como na imagem superior ali, ou muxarabis também, que são soluções do mundo árabe muito interessantes. Os muxarabis também são soluções utilizadas nos espaços internos, ricas, né, para filtrar o vento, tirar a poeira, por exemplo, e também são soluções, né, elementos que podem ser encontrados em variadas formas, né, e materiais, né, desde cerâmicos, palha, por exemplo, madeira, concreto, enfim. E uma outra estratégia de ventilação natural é a implantação e geometria da edificação, né? Por exemplo, nessa primeira imagem, a gente vê uma implantação onde a gente tem um direcionamento da ventilação natural para a face sem abertura, né? Então, quando ela atinge, a gente não tem entrada nenhuma ali como a gente tem uma face sem abertura, ela atinge essa edificação, então não tem nenhuma entrada de ventilação natural, mas quando a gente cria dispositivos direcionadores externos nessa mesma implantação, a gente consegue ver um melhor direcionamento, uma entrada melhor da ventilação natural dentro dessa edificação. Já quando a gente faz um jogo de implantação com esses três ambientes, a gente consegue ver um percurso, né, um deslocamento da ventilação, uma distribuição da ventilação natural muito melhor dentro desses ambientes. E ainda com relação à implantação e geometria da edificação, né, a gente tem, por exemplo, a elevação do edifício do solo, né?
é uma estratégia bastante interessante para maximizar a ventilação natural e expor a edificação a maiores fluxos de ar, uma vez que quando a gente eleva a edificação, a gente tem menos barreiras, né, que o fluxo de ar atinge antes de chegar na edificação, então essa velocidade do ar é mais garantida, né? E a gente também tem uma ventilação ali do piso, que é muito interessante, principalmente em regiões muito quentes, né? Como por exemplo na Amazônia, né? A gente percebe que essa arquitetura é muito utilizada em climas bastante quentes, né? Úmidos, como eu disse em regiões amazônicas, né? Chamadas de palafitas ali, esses tipos de edificações. E o mais legal ali é que a gente consegue associar o resfriamento evaporativo, né? Geralmente as palafitas estão ali na beira dos rios, não foram construídas por causa da ventilação natural, e sim por causa das enchentes que os rios têm, né? Então as palafitas garantem maior tempo de construção de vida útil ali dessas edificações. Mas a gente consegue associar a ventilação natural, né, que percorre ali essa porção ali de abertura ali dessa edificação, né, dessa elevação, e a gente consegue resfriar por causa do resfriamento evaporativo também, né, essa edificação, né, enfim, é muito interessante essa estratégia. E a gente também tem que observar o formato da edificação, né? Se a gente direciona o vento para as aberturas, por exemplo, uma edificação de forma de esteira, como essa imagem ali à direita, a gente consegue ver um posicionamento favorável da ventilação e maior entrada da edificação, de ventilação, né, do fluxo de ar dentro dos ambientes internos. Então, pensar também na forma da edificação é muito interessante nesse aspecto. Aqui a gente finaliza a nossa aula, são as referências utilizadas para a produção dessa aula. Qualquer dúvida estou à disposição, espero que tenham gostado e aproveitem para selecionar algumas dessas estratégias que eu mostrei para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.